Boa noite. A saúde na região continua envolta em polémica, quer seja pelo novo hospital, quer pela alegada falta de medicamentos ou pela falta de condições alegada pelos profissionais do setor. Os enfermeiros têm liderado a contestação no que diz respeito às carreiras e ao número de profissionais que continuam em falta. Razões de sobra para uma conversa com o presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros, Elvio Jesus. Olá, bem-vindo. Começamos pelo número de enfermeiros. A Madeira continua com um êxodo de enfermeiros para o exterior? Ora, muito boa noite aos telespectadores e os agradecimentos à RTP por este convite. O número de enfermeiros que tem emigrado tem vindo a diminuir, sobretudo nos últimos 3 anos, e está a um nível bastante baixo neste momento. O que temos a assistir é que os alunos, sobretudo aqueles que se formam na Madeira, ou os madeirenses que se formam lá, mas estou a falar daqueles que se formam cá na Madeira, quando vão fazer estágios ao continente, os melhores já lá ficam. Porquê? Porque como não existe perspectiva, nem existe segurança relativamente à abertura de concurso para os admitir, eles aproveitam oportunidades, embora ainda se mantenha algumas, uma dezena, pouco mais de uma dezena, de imigrantes. Dentre esses imigrantes, alguns são já enfermeiros experientes ou especialistas e, portanto... Quantos enfermeiros aqui em Madeira terá perdido para o exterior nos últimos anos? Nos últimos anos, como lhe disse, os anos mais críticos foi 2012, 13, 14, e aí foram umas 3 centenas à vontade, quase 4 centenas de enfermeiros. Esses enfermeiros faziam falta cá ou fazem falta cá? Quantos enfermeiros ainda faltam no Sistema Regional de Saúde? É difícil dizer esse número porque depende também das respostas que o sistema entenda dar à população. Mas nós, já há 3 anos atrás, com o Governo Regional, estipulamos o número mínimo de admissão durante a legislatura, uma cadência de 100 por ano, e estimamos os 400 como um número razoável, não para satisfazer as necessidades na íntegra, mas para iniciar um processo de suprimento daquilo que tinha sido 4 anos praticamente de não admissões no Serviço Regional de Saúde. E quantos faltam desses 400? Faltam 162 para os 400, entretanto uns também saíram, um pouco mais, é capaz de andar à volta dos 170, tendo em conta alguns que saíram. De qualquer maneira, existe um concurso a decorrer, portanto, que está a decorrer não, o concurso já está realizado, mas como tem reserva de recrutamento, é possível admitir esses enfermeiros, e o que nós recomendamos ao Governo Regional é que admita rapidamente, porque provavelmente vai necessitar de abrir um novo concurso, mesmo para suprir os 400 que se comprometeu, mas nós sabemos que é necessário mais e é desejável mais. Note-se que os enfermeiros que acabaram os seus cursos em julho passado não puderam entrar para esse concurso, portanto muitos deles já estão fora da região, e os que vão sair no próximo verão também, obviamente, não foram abrangidos por concurso, e, portanto, é necessário abrir, e que recomendamos ao Governo que abra já, no início do ano, um novo concurso, por estas 2 razões, porque não vai conseguir, através do concurso que está, admitir os 400, e porque são precisos muito mais, e há uma política que é muito recomendada em qualquer situação, organização ou empresa, que é recrutar os melhores, retê-los, desenvolvê-los, e pô-los, de facto, a sentir-se realizados para que possam responder mais eficazmente, mais efetivamente, com maior qualidade e segurança às necessidades das populações. E neste momento há enfermeiros suficientes na região para suprir estas necessidades? Na região talvez não, mas sabemos de colegas que estão lá fora e que, por vários motivos, familiares e outros, que se tivessem condições voltaria. Isso é positivo. A Madeira poderia abrir concurso como se faz lá fora ao estrangeiro, caso houvesse necessidade disso? Eu penso que não há necessidade de fazer isso, porque nós temos enfermeiros portugueses em número suficiente para, nos próximos tempos, enfim, suprir as necessidades que vão sendo disponibilizadas do ponto de vista dos concursos, dos contratos. Agora, o problema, se o continente abrir um bocadinho, enfim, as admissões, provavelmente vamos ter sérios problemas. Numa primeira fase também cá, porque não vamos ter de lá a vir para cá, vamos ter a de cá a ir para lá, e o próprio país vai ter sérios problemas, como de resto tiveram os países mais evoluídos da Europa, Norte da Europa, Inglaterra, que não cuidaram a tempo dos seus profissionais e depois ficaram numa situação que é a situação que é por todos desconhecida. Em que áreas é que há a maior necessidade de enfermeiros neste momento? Temos praticamente em todos os serviços.
mas digamos que serviços como os de urgências, medicinas e centros de saúde, particularmente os grandes centros de saúde. E grandes centros de saúde temos muitos na Madeira, não é? Se considerarmos Nazaré, Santo António, Bom Jesus, Caniço, Câmara de Lobos, no fundo onde está concentrada a maior parte da população. Sendo que nos últimos 3 anos desta legislatura tem havido um esforço para integrar mais e melhor os enfermeiros? Nós, desde logo, reconhecemos no Governo Regional esta abertura desde o primeiro momento e o facto de manter esse propósito. O que notamos é que já estamos a caminhar rapidamente do final e, portanto, faltam-nos pelo menos 162 nas contas, mesmo nas próprias contas do Governo. As nossas são um bocadinho diferentes, mas mesmo admitindo as contas do Governo, e por isso é que achamos que o Governo devia rapidamente admitir os do concurso, que estão em curso, e abrir rapidamente o concurso, até para fixar os novos que entretanto saíram e dar um estímulo à retenção cá na Madeira daqueles enfermeiros que se formarão e que acabarão a sua formação agora em julho próximo. O Governo também anunciou um suplemento de 150 euros, se não estou em erro, para os enfermeiros especialistas. Essa verba já chegou? Essa verba já chegou em outubro, com retroativos de janeiro, como de resto previa a legislação. E isso é um aspecto positivo. Nós aqui na Madeira não tivemos razão de queixa no que diz respeito ao respeito pelos critérios da atribuição. Porventura chegou um bocadinho tardio, mas isso pronto, admitimos, e saiu talvez com informação um bocadinho tardia. Mas do ponto de vista da aplicação do subsídio, que é transitório, aos enfermeiros especialistas e à abrangência dos enfermeiros especialistas, pronto, isso é positivo e foi um processo que aqui na Madeira foi pacífico. Era a verba desejada pelos enfermeiros? Não é a verba desejada, obviamente que não, mas foi uma medida que, entre o nada e esse subsídio, desde que seja transitório até à negociação da nova carreira, pronto, é o que temos. Hoje, o que é que difere os enfermeiros da Madeira dos enfermeiros do continente ou dos Açores? Digamos que no continente é uma realidade 40 vezes superior e, portanto, lá também temos uma variabilidade muito grande de características. Temos hospitais enormes e hospitais muito pequeninos, portanto, uma comparação assim literal entre a Madeira e o continente não é adequado que se faça. Mas, normalmente, a Madeira... Do ponto de vista da carreira, pelo menos? A carreira é única. A carreira é a nível nacional, portanto, as regras, e assim deve continuar. Agora, há coisas aqui na Madeira que nós temos que o continente ainda não tem. E isso é também positivo, um aspecto positivo deste governo. Por exemplo, a recuperação dos 3 dias de férias. Por exemplo, a igualdade de tratamento possível dentro da lei vigente entre os contratos de funções públicas e os contratos individuais de trabalho. Por exemplo, as 35 horas semanais, que são fundamentalmente 3 aspectos que o continente não tem e que ainda está a lutar por isso. E aqui na Madeira temos, e temos já há algum tempo, e isso é positivo. Seria suficiente para se abrir um novo concurso, tentar os enfermeiros no continente a virem para cá? É assim, abrindo cá um concurso, enquanto o continente também não abrir os seus em número adequado, vai haver sempre colegas do continente a tentar vir para a Madeira. Eu não sei os números do concurso, mas na última admissão que houve no César Ramo, tivemos 3 colegas do continente que vieram, um deles era madeirense e, portanto, não tivemos assim uma vinda massiva. Agora, eu sei que no concurso existe um grupo de colegas do continente que concorreram para a Madeira e estão disponíveis para vir para cá. Há formação especializada na região? Há formação especializada na região. A escola, particularmente nos últimos anos, a Escola Superior de Enfermagem em São José de Conduí tem feito um esforço enorme, gigantesco, para suprir as necessidades e de acordo com as prioridades que vão sendo estabelecidas, não só pela Ordem, mas também pelo próprio Serviço Regional de Saúde, e temos vindo a formar em número apreciável enfermeiros especialistas. O problema põe-se depois na prática, é faltando enfermeiros generalistas nos serviços, porque entretanto vão fazer a sua formação pagando o seu bolso, com o seu tempo. E, embora haja uma parte do tempo que também será 30 dias que o Governo dá por ano, isso é bom, também é um aspecto positivo que nós temos cá, mas há um esforço muito grande económico e de tempo do próprio enfermeiro. Se ele é enfermeiro de cuidados gerais, vai fazer a especialidade, volta ao serviço onde estava, a sua vaga não foi substituída,
ele tem de continuar a fazer o que fazia antes, mais aquilo que aprendeu, ou seja, é uma frustração porque não consegue fazer com qualidade e com adequação aquilo para o qual foi, entretanto, que entretanto se formou e se preparou, e por outro lado sente-se um bocadinho a fazer aquilo que continuei a fazer se não tivesse feito esse esforço. Portanto, temos um rácio desproporcional entre enfermeiros especialistas e generalistas? Não, temos uma falta muito grande de enfermeiros, também especialistas em algumas áreas, mas na base. E enquanto esse suprimento não se fizer, porque nós temos aqui outra característica que existe noutros grupos profissionais, mas que na enfermagem é mais acentuada. Existe uma incidência, o número de enfermeiras assinalável, por comparação com os enfermeiros, e numa população jovem, portanto sexualmente ativa, o que quer dizer que tem gravidezes, e por outro lado, normalmente nas famílias, quando existe um enfermeiro ou enfermeira, toda a problemática vai parar esse elemento, o que quer dizer que as ausências por gravidez de risco, gravidez e por assistência à maternidade e parentalidade é superior. Para além de ser uma profissão bastante exposta ao risco, porque é a profissão que na área da saúde mais acidentes sofre, de vária natureza, também as ausências são superiores. E temos aqui uma característica que é inaceitável, que é se faltam 2 ou 3 enfermeiros no serviço, ainda que seja de longa duração, ainda que estejam de baixa, eles não são substituídos. E não sendo substituídos, as equipas às vezes ficam, porque já estão no limite, com essas deficiências, ficam muito depauperadas. E isso muitas vezes tem implicações gravíssimas no funcionamento e na manutenção de um certo nível de desempenho de algumas unidades. Vamos levar, por exemplo, a unidade AVCs, que é uma unidade ímpar no país, que é uma necessidade muito que foi colmatada, tem vindo a ser colmatada nos últimos anos, e um serviço de ponta exemplar que mereceu prémios. E neste momento está a perder muito daquelas características que tinha, não obstante uma capacidade de intervenção muito grande que tem tido nos últimos anos, com o avanço tecnológico na forma como previne grande parte das sequelas do AVC, e neste momento, por falta de pessoal, e também um bocadinho por demasiado egos na gestão mais de cima, acaba por ter um impacto muito negativo nas pessoas, nos profissionais que lá estão, nos que restam, e um potencial muito grande nos próprios utentes que socorrem desta unidade. Eu fui buscar esta unidade a título de exemplo, mas podíamos aplicar isso em muitos outros projetos, em muitos outros contextos que no Serviço Regional de Saúde acontece, e porque a sensação que nós temos é que do lado dos enfermeiros e dos assistentes operacionais, fundamentalmente, mas não só, falta sempre um bocadinho de tudo. Não obstante nós reconhecermos um grande esforço da administração, que nos últimos tempos tem de facto feito todos os possíveis para manter as coisas com a satisfação adequada, chega-se à questão dos recursos humanos. Devido a esta instabilidade, devido ao não suprimento destas necessidades, que ainda que sendo temporárias, muitas vezes perduram meses e anos e não podem ser colmatadas, acaba por desfuncionar todo o sistema. O certo é que o Serviço Regional de Saúde, o hospital, tem tido mais de uma dezena de serviços certificados pela Direção-Geral de Saúde. Estas certificações não têm esse recurso humanos em conta? A acreditação dos serviços de saúde em Portugal é digamos, uma coisa como se costuma dizer para inglês ver. São acreditações que se compram, são acreditações burocráticas, pouco tem a ver com a adequação de recursos humanos, materiais, e muito pouco tem a ver com os resultados daquilo que lá se faz. E, portanto, sendo uma certificação administrativa ou burocrática, que é importante ter porque desculpa muito a administração ou a política ou quem é responsável por isso, transmite para fora uma imagem de alguma credibilidade, mas quem está dentro sabe que aquilo muitas vezes no decurso do processo tem uma sobrecarga para os próprios profissionais, particularmente para os enfermeiros. Porque portanto, eles acabam, estas acreditações não refletem o que acontece na realidade. Por não refletem, porque têm aspectos positivos, mas com a boa gestão chegar-se-ia lá com menos investimento e com mais resultados. Porque aquilo normalmente sobra sempre aos enfermeiros. Todos estes processos são feitos sobretudo à custa dos enfermeiros, trabalho dos enfermeiros, muitas vezes extraordinário, e que acaba por, num contexto onde as equipas já estão pauperadas, a ter que afetar recursos para burocracias enormes, enormíssimas, só para ostentar um selo que depois não se repercute grandemente, não tem o devido efeito proporcional nem nos utentes, nem nos profissionais. Isto é particularmente sensível
em relação aos enfermeiros, os profissionais não sentem tanto, porque são eles que estão ali às 24 horas e normalmente são eles que estão mais depauperados em recursos e são eles que normalmente são aqueles que mais têm de se implicar no processo, muitas vezes substituindo os próprios médicos que não dão muito para isso. Então deixe-me perguntar-lhe, numa escala de 1 a 10, como é que classificaria o Serviço Regional de Saúde? Depende do nível a que eu queria me comparar, mas comparando com aquilo que se passa lá fora, eu diria que está mais ou menos na média, Agora, comparando com aquilo que era possível ter, eu digo que estava muito aquém. Acredita que o novo hospital vai mudar alguma coisa? Eu acredito que do ponto de vista das infraestruturas vai mudar e vai haver muitos benefícios, mas aquilo que nós dizemos há muitos anos... Mas também vão ser precisos mais enfermeiros, provavelmente. Vão ser precisos, mas hoje em dia também já são precisos mais enfermeiros. Mas se não cuidarem da reformulação de todo o serviço regional de saúde e social, por mais infraestruturas novas que tenhamos, por mais recursos que lá coloquemos, vamos ter sempre resultados muito a desejar. Aliás, não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde diz que pelo menos até 30% daquilo que se passa na saúde pode ser considerado desperdício. Não quer dizer que as pessoas deitam as coisas para fora, mas tem a ver com ineficiências, ou seja, coisas que podiam funcionar de uma forma melhor, mais económica, com melhores resultados, com resultados que interessam mais às pessoas, às populações e aos profissionais, e não acontece, não é só aqui. Agora, era bom que o Governo Regional estivesse fortemente implicado na reestruturação de todo o Serviço Regional de Saúde e Social, porque os dois têm de ser reformulados em conjunto, no sentido de quando, daqui a 6 ou 7 anos, tivermos um novo hospital, ele já estar enquadrado, ser uma infraestrutura ao serviço da população, devidamente otimizada e enquadrada num funcionamento mais global, que é articulado, que é integrado e que está centrado verdadeiramente nas pessoas. E, portanto, que todo o sistema, centrando-se nas pessoas e nas suas necessidades, é arquiteturado, é redesenhado no sentido de dar respostas efetivas a essas pessoas e não estar preocupados com este ou aquele grupo profissional ou com aquele equipamento ou este equipamento que está disponível. E isto, se quiser, o que nós temos feito nos cuidados de saúde primários, hoje em dia, é um desperdício de tempo e de dinheiro, porque o que nós lá fazemos a nível global, devido ao modo organizativo que nós temos cá e lá, mas sobretudo lá, mas também cá, e aquilo que querem trazer para cá, é perpetuar a centração das respostas dos recursos que lá estão nos centros de saúde, no médico particularmente, e não nas pessoas e nas suas necessidades. Há, de facto, uma imperiosidade de começar a olhar rua a rua, lombo a lombo, sítio a sítio, nas pessoas que têm características muito próprias, que têm necessidades abrangentes de saúde, muitas delas que advêm do social, mas que são fundamentalmente de saúde, e, em conjunto com o social, parametrizar, adequar as respostas a cada uma população do local. E isso só se faz com mais enfermeiros no terreno, mais profissionais no terreno, mas com outras atitudes. Não se compadece com organização de serviços por lista médica apenas, não se compagina com adequação de recursos, colocar lá mais profissionais só porque existe o centro de saúde ou só porque existe uma lista que tem utentes a mais, mas que nunca lá põe os pés. Portanto, acredita que os enfermeiros devem fazer parte também mais do processo administrativo, do processo de decisão? Não só isso é uma inevitabilidade e com benefícios enormes para os utentes, para os profissionais e para a organização. Tivemos agora uma conferência mundial recente, que foi a conferência da Astana, da Organização Mundial de Saúde, sobre os cuidados primários, 40 anos depois da conferência da Alma-Ata, e aponta no sentido, e há um movimento mundial, no sentido de reforçar cada vez mais o papel dos enfermeiros nos cuidados primários. Isso é verdade. Mas o que nós temos aqui em Portugal, e que a Madeira quer trazer para cá, e que em alguns casos está implementado, é uma organização dos serviços em função do médico. Ora, as necessidades dos utentes ficam completamente à margem. Por isso é que nós temos as urgências no estado que nós temos,
cá como lá, porque, como sabem, todos os dias existem notícias de serviços de urgência também no continente que, cronicamente, de janeiro a dezembro, ficam sempre sobrelotados, haja gripe ou não haja gripe, haja calor ou não haja calor, de que isso se mantenha, mesmo em zonas onde existe médicos a mais e unidades de saúde familiares a mais. Ou seja, mesmo havendo disponibilidades de médicos e de unidades de saúde daquelas que querem trazer para cá, as urgências continuam cada vez mais sobrecarregadas. Então, o resto é perguntar, quer dizer, não se pode continuar a assistir continuamente a estes fenómenos e responder da mesma maneira que se respondia ou que se pensou responder há 20 anos atrás. E por isso há que realmente pensar nisto e arranjar novas formas de responder às necessidades das pessoas, adequando os recursos, equilibrando as respostas, não tudo o mesmo, quer dizer, não pode ser tudo pré-hospitalar, não pode ser tudo intensivismo, não pode ser tudo preventivo, não pode ser tudo paliativo, tem de haver um equilíbrio, mas esse equilíbrio que decorre da adequação de recursos que é possível fazer dentro das disponibilidades e para fazer face às necessidades. Mas para fazer face às necessidades é preciso conhecer as necessidades, e as necessidades conhecem-se do local para cima e as adequações fazem-se organizando-se a nível local e disponibilizando depois a nível central, mas tendo em conta o todo. Tem-se falado muito em falta de medicamentos no Sistema Regional de Saúde. É bem assim ou, como diz o secretário, não é bem assim? Existem faltas pontuais, mas também se reconhece que nos últimos anos tem havido um grande esforço no sentido de combater essas necessidades. Agora, o que nós temos relativamente aos medicamentos é uma coisa que é preciso intervir. Nós temos pessoas com medicação a mais, pessoas a sofrerem problemas de saúde, agravamento do estado de saúde, a caírem porque tomam medicação a mais. Temos medicamentos que são muito parecidos uns com os outros. A pessoa, o doente, o idoso, a pessoa vai a vários médicos, cada qual tem a sua receita. A farmácia havia isso tudo. Aquele que vai à farmácia também, dentro da margem que a farmácia tem, um bocado a pedido, à exceção de alguns medicamentos. E, portanto, os doentes estão sobrecarregados de medicação e estão sobrecarregados de exames, fazem exames a mais, porque o sistema é muito fragmentado. Sendo fragmentado, não sendo baseado nas necessidades e não havendo um acompanhamento de proximidade por parte do centro de saúde das pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis, como já houve antigamente, fazia-se o levantamento dos idosos, os enfermeiros do centro de saúde faziam o levantamento dos idosos, das necessidades dos idosos. Hoje em dia nem há recursos para fazer, nem os deixam fazer, porque a lista médica é que manda, o médico é que depois organiza aquilo tudo em função do negócio que vai tendo no futuro com as unidades do modelo B, como é a aspiração do atual coordenador da Ponta do Sol. Parece que a aspiração dele é passar para o modelo B, onde o coordenador pode chegar a ganhar 17 mil euros e o médico, de uma maneira geral, pode ganhar 9 mil euros, mais ou menos o triplo do que ganha agora. Portanto, se continuarmos a funcionar neste registro... E os enfermeiros? Os enfermeiros, pouca coisa a mais... Mas como já ganham tão pouca coisa a mais, alguns deles também já se rendem a essa. Outros por necessidade, porque repare, depois isto é tudo preparado, como foi preparado a Ponta do Sol, onde se escolher 2 ou 3 ou 4 ou 5 para entrar no sistema e se ostracizou todos os outros. E, portanto, a pessoa entra ou sai do sítio onde está e tem que ir para outro lado, com a ameaça de ir para aqui ou para lá, a pessoa acaba por submeter, porque isto depois é o mobbing que funciona e funcionou lá fora, como também começou a funcionar na Ponta do Sol, apesar de ter havido algumas... A Ponta do Sol é um mau exemplo neste momento. momento. A Ponta do Sol poderia estar pior se não fosse a nossa intervenção, mas não é para ali o caminho, claramente não é. Todos os dados internacionais da OMS não apontam para aí, e se o Governo quiser problemas e não quiser resolver problemas, deve continuar naquele modelo. As greves sucessivas... Nós não damos é para isso, mas pronto. As greves sucessivas dos profissionais de saúde têm contribuído para o objetivo final? Nós esperamos que sim. No que diz respeito aos enfermeiros e a representação dos enfermeiros que cá estou, os enfermeiros chegaram ao limite da saturação e, portanto, não obstante ser uma profissão das mais respeitadas do mundo, todos os estudos... Mas também diz que tem melhorado bastante nos últimos anos. Não estou a falar já a nível geral. Sim. Tem melhorado, eu estava a falar aqui a região, há aspectos que melhorou e bem, mas isto trata-se de uma carreira que é nacional, não está no âmbito do secretário regional de resolver o problema de carreira. O que ele podia resolver, alguns aspectos já resolveu e outros esperemos que resolva, nomeadamente
o descongelamento, a contagem de pontos para o descongelamento, mas é uma matéria que vamos brevemente voltar a contactar o seu secretário para que anuncie, de facto, as formas como irá contar os pontos aqui no Serviço Regional de Saúde, porque os enfermeiros precisam de saber disso para fazer as suas vidas, porque em janeiro o Orçamento de Estado deste ano já aponta descongelamentos nesse sentido. Mas, como ia dizendo, as greves para a carreira são nacionais e, portanto, é dizer, uma profissão que, não obstante ser das mais reconhecidas população do mundo, melhor classificadas, tem vindo a ser, nos últimos anos, muito maltratada pelos nossos governantes e pelas organizações, sejam elas públicas ou sociais, públicas, privadas ou sociais. E, portanto, temos enfermeiros com 30 anos, altamente especializados, com formações de vária ordem, com uma responsabilidade profissional, ética, legal, das mais exigentes que existe no país. Temos um estatuto e um código ético-lógico, que é a lei da Assembleia da República, que é dos mais exigentes que existe. Somos responsáveis profissional, civil e criminalmente, e ainda profissional perante a ordem. E temos estes profissionais a chegarem ao fim do mês, mesmo fazendo noites, com o mesmo vencimento que um colega que agora começou a entrar. Ou seja, o colega que entrou agora na profissão, não obstante estar mal pago, por comparação com o que está lá há 30 anos, estão muito, muito equilibrados. Isto é uma anormalidade, isto é paradoxal e não pode continuar. Nós aguentamos isto muitos anos e agora as pessoas estão revoltadas e por isso vão fazer. Mas deixe-me que diga que a enfermagem, quando existe greve nos enfermeiros, nós temos os nossos serviços mínimos e, para além dos serviços mínimos, nós sabemos que os enfermeiros, perante as situações, abdicam dos seus direitos e avançam sempre. E por isso é que não tem havido, felizmente, grandes problemas, pelo menos problemas visíveis, porque evidentemente há sempre dificuldades. Uma das reivindicações dos enfermeiros é a aposentação aos 57 anos de idade, com 35 anos de carreira. Deixe-me fazer uma pequena provocação. Porque é que o Élvio há de se reformar aos 57 e eu aos 65? Repare, o Élvio não está no Rollman, ou seja, não está no trabalho por turnos e não tem doentes atribuídos todos os dias de manhã, à tarde e à noite. E não tenho o triplo, quádruplo dos doentes, às vezes, em algumas circunstâncias, que me era permitido ter ou deveria ser. Tenho habitualmente o dobro, em regra, o dobro daqueles utentes, ou melhor, não tenho o dobro, em regra, o dobro dos utentes que os meus colegas da minha idade têm. E, portanto, não quero dizer que todos os enfermeiros tenham de se reformar aos 57 anos, mas, em algumas circunstâncias, isso é legítimo. Porque a exigência emocional, cognitiva, psíquica e física é tão grande, e tendo em consideração a precariedade dos ambientes de trabalho que nós temos em Portugal, são dos piores do mundo desenvolvido, são indicadores que nós temos dos ambientes de prática, em algumas dimensões estamos muito mal, nomeadamente na adequação de recursos humanos e materiais, nomeadamente no apoio da liderança, da gestão, a participação na própria governação das organizações, são dimensões muito precárias que nós temos e no global são ambientes desfavoráveis. Fizemos um estudo a nível nacional em 2014, no âmbito de um projeto europeu e mundial, com uma componente mundial, comparando com os Estados Unidos. O melhor sítio na Europa ainda é a Noruega, veja lá, até fora da União Europeia. Mas quando Portugal se compara, estamos muito ao nível da Grécia, ao nível da Hungria, da Roménia, quer dizer, isto não pode continuar assim. E estávamos em 2014 e continuamos em 2018, porque o estudo foi replicado em 2018. E, portanto, o problema não está nos enfermeiros, o problema está em quem governa isto tudo, quer seja a nível da governação política, quer seja ao nível da governação de saúde, ao nível macro, meso, ou pelo menos a nível organizacional. Quantos enfermeiros, partindo do princípio que ainda entram nos próximos 10, 11 meses, esses 162 enfermeiros, quantos mais seriam necessários? Nem ponho a hipótese de não entrarem. Aliás, como disse no início, é necessário acabar rapidamente com este concurso, porque não vamos chegar lá aos 400 só com este concurso e abrir logo um, de forma a admitir os novos que já se formaram ano passado e os que vão se formar, pelo menos aqueles que querem continuar na Madeira. Agora, como eu dizia, estes 400 não são para colmatar as necessidades que existem. Foi um número que nós calculamos e que negociamos com o Governo, que achávamos que era sustentável do ponto de vista do Orçamento Regional, andava um pouco mais de 0,60 do Orçamento Regional para a saúde, e 100 por ano era uma cadência que permitia alguma recuperação relativamente ao passado. Agora, nós sabemos que para o futuro
2020, 2020 neste caso, vai ser preciso ir para além. O próprio Governo aceita, agora em finais de setembro, o seu secretário admitia ir para além dos 400, aproximar-se dos 500, ele não disse bem o número, mas nós aponta muito para aí. Mas na vossa perspectiva, quantos seriam necessários? Depende. Imagine que o Serviço de Saúde deixa de estar organizado em função do médico. Já fazendo contas com o novo hospital? Pois. Um maior espaço. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine que o centro de saúde deixa de estar organizado para o médico e passa a estar organizado para os doentes, para as pessoas. Logo vai ser preciso muito mais enfermeiros. Vai ser preciso menos médicos e mais enfermeiros. Porque os médicos, no fundo, alguns estão lá a fazer o trabalho do enfermeiro ou a fazer trabalho que não havia necessidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Chega um doente ao médico, ao centro de saúde, que tem uma hiperglicemia, diabético, com 50 anos, ou que tem uma história de hiperglicemia, ele guarda logo 5, 6 consultas para o ano. Se ele vai em janeiro, fica logo aquele doente com 5, 6 consultas para o médico. Ele não precisava, quando muito, precisava de 2 e pouco mais. Chega lá um indivíduo, por exemplo, da minha idade, precisa de fazer um parâmetro analítico que tem a ver com a próstata, que é o que se recomenda. Tem de ir primeiro ao médico para fazer isso quando nós sabemos que depois dos 50 ele devia fazer. Estão a ver? Mas porquê que vai primeiro ao médico? Aliás, nem precisava de ir ao médico para isso, nem antes nem depois. Porque até os sistemas dão alerta e só se tivesse alerta é que depois é que... Ou seja, há muito acompanhamento que os médicos fazem hoje em dia nos centros de saúde que é desnecessário, é improdutivo e é desperdício. Portanto, é assim, reorganizando as respostas às verdadeiras necessidades das pessoas. Porque as pessoas que mais necessitam e aquelas que não frequentando tanto, mas são as que mais necessitam, são as mais dependentes e vulneráveis. Essas precisam de informação, capacitação, apoio, acompanhamento 7x24, ou seja, durante todo o tempo, que as pessoas não ficam com os problemas resolvidos quando vêm à consulta, porque elas têm as outras 23 horas para funcionar vezes 7 dias por semana. E nesse caso vai ter que haver um reforço muito grande de enfermeiros, muito para além das necessidades que atualmente nós prevemos. Mas está claro, se continuarem tudo centrado na lista do médico e tudo à volta da lista do médico, naturalmente que os médicos vão continuar a fazer contas que ninguém entende. Por exemplo, nós já desafiei os governantes, a comunicação social, a provar que nós temos na Madeira e no Porto Santo 130 mil utilizadores nos centros de saúde. 130 mil. Mas as contas para calcular a necessidade de médicos de família são feitas, não sei exatamente os números porque eles não dizem, mas pelas contas que eu faço, são feitas aí para os 280, 290 mil. Ora, onde é que nós temos 280, 290 mil utilizadores do centro de saúde? Não temos, isso é uma falácia. E por isso é que a televisão e as rádios e os jornais continuam a dizer que faltam médicos de família, a Assembleia Regional continua a dizer... Não, eu acho que eles poderão faltar aqui ou ali, para já não é generalizado, assim como a falta de médicos não é generalizada, poderiam estar a fazer coisas mais úteis e organizados de forma diferente, fora do seu umbigo, e mais centrados nas verdadeiras necessidades da população. E nesse caso nós não teríamos respostas muito mais efetivas, com menor custo e se calhar com uma necessidade aqui ali, mas a necessidade não seria assim tanto aquela que é propalada no dia-a-dia. E esse aumento de responsabilidades dos enfermeiros é uma perda de responsabilidades para os médicos? Não é um aumento da responsabilidade, é um aproveitamento das competências que eles, entretanto, para os quais se formaram na base e na especialidade. Porque o que se tem feito ultimamente foi desconstruir... E acha que os médicos receiam uma perda de responsabilidades? Não, eles próprios também são vítimas deles próprios da organização do sistema, porque eu não estou a culpar o médico A, B ou C. É o próprio sistema que está organizado para que eles funcionem assim. E, portanto, a própria lei nacional... assim, para lá os empurra. Alguém, obviamente, quem define as políticas, obviamente está consciente do que se está a passar e sabe o que é que quer conseguir. Porque esta coisa de fragmentar os cuidados, de centrar no médico, gera uma situação de carência permanente e quando um produto ou um serviço é escasso, o valor económico e social dispara. E, portanto, há muito interesse de alguns em manter este estadio permanente de escassez ou de pseudo-escassez. Mas a verdade é que eu não estou a dizer que vamos pôr médicos no desemprego, que não há necessidade, que o país continue a ter necessidades, tem de ser uma reconfiguração diferente,
com uma utilização diferente dos diferentes recursos, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam técnicos superiores de diagnóstica terapêutica, sejam assistentes operacionais, sejam administrativos, sejam quaisquer outros. Luís Jesus, obrigado por ter vindo ao Nós é que Entrevista. agradecemos. Nós voltamos na próxima semana com outro entrevistado. Boa noite.